bom dia, sejam todos bem-vindos ao primeiro sábado do Tempo Comum, 18 de janeiro de 2025. E a frase para inspirar o nosso dia vem de Santo Agostinho, que dizia: a felicidade é o êxtase da verdade, porque ela está em vós, ó Senhor, que sois a própria verdade. E o super abraço de hoje vai para Najarian Domingos, de Bauru, São Paulo, e Isabela Ferronato da Silva, de Abelardo Luz, Santa Catarina. Parabéns e que o Espírito Santo os ilumine hoje. E logo mais, a missa é para vocês. Este podcast é um oferecimento. GL Pneus, revenda exclusiva dos pneus Michelin para Londrina e toda a região. 3 lojas para bem servi-lo. Na Avenida Higienópolis, Avenida 10 de Dezembro e Avenida Tiradentes, com a melhor assistência para seu veículo. Lely Esteves Arquitetura, projetos residenciais que priorizam os sonhos da sua família. Atendemos Cuiabá, Mato Grosso e todo o Brasil. No Evangelho de ontem, nós vimos o primeiro conflito que surgiu em torno do perdão dos pecados. No Evangelho de hoje, vamos meditar sobre o segundo conflito que surgiu quando Jesus se sentou à mesa com os pecadores. Lá pelos anos 70, época em que escreve Marcos, havia um conflito nas comunidades entre os cristãos que vinham do paganismo e os que vinham do judaísmo. Os que vinham do judaísmo tinham dificuldade em entrar na casa de pagãos convertidos e sentar-se à mesa com eles. Ao descrever como Jesus aborda esse conflito, Marcos orienta as comunidades a resolver este problema. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Fazei, Senhor, brilhar em nossos corações o esplendor da ressurreição, para que, livres das trevas da morte, cheguemos à luz da vida eterna. Amém. Marcos, capítulo 2, versículos de 13 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coleteria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então, eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus lhe respondeu: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus chama Levi, o pecador, cobrador de impostos, alguém distante do reino de Deus. Não pode haver demonstração mais clara de que a vocação é um fato livre, uma ação criativa. Quando Deus chama, cria na pessoa chamada força para responder. Faz com que responda à medida da missão que lhe atribui. Deus não quer que ninguém seja marginalizado. Todo pecador pode encontrar o caminho do bem, se os bons souberem conviver e festejar a chegada dele. A missão de Jesus, e portanto também da Igreja, não é levantar barreiras protetoras, mas derrubá-las, para se misturar com o mundo e salvar o mundo. Uma igreja que não ama o pecador
não é uma igreja cristã. A atitude de Jesus, que se senta à mesa com os pecadores públicos, com os cobradores do Império Romano, com os renegados, é repugnante para os fariseus. Eles, homens piedosos e justos, acreditam ter o monopólio do amor de Deus. Mas a bondade do Senhor que se manifesta nos gestos de Jesus vê em todas as teologias a sua justiça. Eles ainda precisam aprender uma verdade fundamental. A religião é serva de todos e mestre de ninguém. Só Deus é mestre, só Ele nos salva. Jesus se apresenta como médico, aquele que é capaz de abordar as doenças dos homens sem ser contagiado por eles, mas, pelo contrário, destrói as doenças do homem. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores de Jesus. Mas na terra não há justo, nenhum só, como diz o Salmo 14, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos capítulo 3. O Senhor veio, portanto, por nós, é médico e salvador de todos. Mas só quem sabe que está doente e perdido é que pode acolher a misericórdia de Deus. Os justos permanecem sempre na lista de espera pela salvação, até que reconheçam que também são pecadores. No Evangelho de hoje temos duas cenas intimamente ligadas, a chamada de Levi e a refeição com os pecadores. A primeira cena ensina que o nosso pecado não impede o chamado de Jesus. A refeição com os pecadores mostra a paciência que Jesus tem para com aqueles que o seguem, mas ainda não rompeu completamente com o mal. Comendo e bebendo com os homens, Jesus dirige a todos a sua palavra de salvação e não exclui ninguém da sua companhia. Para ele, não existe separação. Ele sabe que aqueles que experimentaram o vazio da vida mundana muitas vezes se abrem muito mais facilmente ao convite de Deus e são capazes de um amor maior para Deus e para os homens do que aqueles que, entre aspas, observam estritamente a lei. Os fariseus de ontem, os fariseus de hoje. E hoje a igreja celebra Santa Margarida da Hungria. Ela nasceu em Turok, em 1242, filha do rei Bela IV e da rainha Maria. Seus pais haviam feito um voto de consagração da filha ao Senhor, e criança ainda ela foi encaminhada para um convento dominicano em Veszprém. Em 1261 fez os votos definitivos num outro convento da ordem, construído pelo pai na ilha de Lebres, no rio Danúbio. Sua extraordinária devoção lhe mereceu comunicações particulares do Espírito Santo. De fato, Margarida se destacou por uma vida de humildade e penitência incomuns. Dormia no chão, sobre uma pele rude, com uma pedra por travesseiro. Fazia questão de nada possuir, apesar da sua condição de princesa. Praticava uma especial devoção a Jesus crucificado e à Eucaristia, chegando às lágrimas no momento da comunhão. Na véspera das missas, alimentava-se somente de pão e água, passava a noite em oração e no dia do santo sacrifício fazia jejuns quase absoluto. Além disso, por amor a Cristo, amava especialmente também a Nossa Senhora, com rara piedade e fervor. Tratava as irmãs do convento com uma admirável doçura. Sem qualquer apego às coisas deste mundo, ensinava pelo momento de unir-se definitivamente a Deus o que aconteceu após a doença. Faleceu no dia 18 de janeiro de 1271. Na sua sepultura foram registradas graças e milagres, pelo que virou um local de peregrinação. Rezemos. Deus de amor, que por nós e com desejo de nos salvar, vos despojastes até mesmo do direito de vos apresentar na condição divina de Criador, assumindo a humanidade de simples criatura, concedei-nos, por intercessão e exemplo de Santa Margarida, a graça e a sabedoria de nos desapegarmos de tudo deste mundo, para que sem qualquer peso possamos subir ao céu, buscando somente a vós.
Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos com o refrão do Salmo 18 da liturgia de hoje. Vossas palavras são espírito, são vida. Tendes palavras, ó Senhor, de vida eterna. Bom sábado para você e amanhã a gente se fala.